dos colaboradores do movimento, né, do que proporcionou esse final de semana de reflexão. Um desafio, depois já falou, meu Deus, muita leveza, e reputo um outro que não tem a ver com questões acadêmicas. Nós não estamos aqui para conceituar, mas estamos aqui numa proposta de reflexão íntima. Quando a gente fala do encontro pela paz, isso tem a ver com intimamente. As reflexões têm que ser feitas. Então, não é um momento que nós vamos sair daqui com erudição, mas provavelmente com sabedoria da alma. E aí eu quero começar com uma frase que eu ganhei da minha professora de filosofia na quarta-feira, e que me tocou muito a alma, porque eu sou uma pessoa que eu busco muito conhecimento. E às vezes eu tenho que trazer um freio, né, para que eu não fique com muito conhecimento e pouca vivência. E Helena Blavatsky, né, que é uma grande filósofa, diz assim: aprende a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma. Então eu acho que esse é o momento da gente buscar a sabedoria da alma. Quando se fala sobre paz, é um momento de autoencontro, é um momento de autoiluminação, é um momento de autotransformação. Não tem a ver com conceitos nem questões acadêmicas, mas aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Quem sou eu no mundo? Que não somos homens do mundo, mas estamos no mundo. Quem sou eu no mundo? Que raça de humanidade eu quero deixar na minha passagem por aqui? Que fator eu quero ser na vida de alguém? Para isso, preciso pensar intimamente quem eu sou, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado, as minhas palavras, as minhas ações. Qual é o contexto em que a paz se faz dentro? Sempre vamos falar a mesma coisa: paz não está fora. É uma conquista íntima, né? Porque somos seres complexos, psicologicamente, emocionalmente, culturalmente, as nossas crenças, a maneira que nos criamos, o nosso contexto histórico em que vivenciamos. Então, tudo isso nos influencia. Está posto aí fora, mas é necessário que a gente busque dentro de nós a nossa singularidade, a nossa individualidade. E isso para nós ainda é um grande desafio. Porque Jesus sempre é para nós um grande modelo. Sempre será o nosso irmão maior, que esteve conosco, que deixou uma presença tão forte. Porque era tudo isso que ele afirmava para nós. Eu posso andar dentre todos aqueles que são bons ou maus, aqueles que estão perseguindo o bem e aqueles que não estão perseguindo. Mas a minha paz é inquebrantável. Podem me tentar como for. Podem se aproximar com todas as intenções. O Evangelho é recheado de momentos em que ele foi tentado, em que ele foi saboteado, em que ele foi inquirido, principalmente por aqueles que detinham o maior conhecimento da época. Mas a sua paz era inquebrantável. E nós temos desejo desse equilíbrio. Que aí a gente vai falar de equilíbrio, a gente vai para o budismo. Nós temos desejo de voltar ao nosso centro, de espírito imortal, de espírito que caminha para a luz, mas que foi feito de uma grandiosidade, que possui dentro de si uma centelha divina, e que na filosofia nós chamamos de fogo divino, e resplandecer esse fogo divino. Né? Então hoje eu trago um texto, para quem me conhece, não é novidade, de Joana de Ângeles. É denso, é profundo, mas nós vamos palmilhar juntos, não tem problema. Eu só sou aqui uma comunicadora. Não fique com o que eu falo, mas fique com o que ela fala. O meu desejo, e aí já diminuindo a expectativa, né, assim, a exigência, mas o meu desejo é que saiamos daqui muito reflexivos. Porque quando a gente sai de uma palestra, a gente não sai reflexivo naquilo que foi falado, talvez a gente simplesmente permaneceu na superfície. Não tivemos condições de auscultar a nossa alma. E eu desejo que a gente escute a nossa alma, que a gente busque lá nos escaninhos, na profundidade de quem realmente somos, a paz que tanto queremos conquistar. Está no livro Vidas Vazias, eu vi que aqui vocês têm o Vida Plena, é um livro lindíssimo, e esse
igualmente atualíssimo também, pela mediunidade do nosso querido, né, Divaldo Pereira Franco. Então vamos ver o que Joana nos diz. Ela sempre gosta de nos contextualizar. Ela vai colocar para nós um cenário atual do que nós estamos vivendo. Então, quando a gente começa um texto de Joana de Ângeles, didaticamente falando, a gente pensa assim, quando é que ela vai falar sobre a paz? Vai demorar. Vai demorar. Primeiro ela vai trazer para nós o quê? O cenário em que nós estamos vivenciando. E aí, depois de apresentar esse cenário, que muitas vezes nós não percebemos, é que nós vamos interiorizar e ela vai trazer as pérolas para a gente. E ela vai trazer os ensinamentos, ela vai jogar a rede e vai nos pescar através do seu conhecimento, da sua erudição, e sobretudo da sabedoria do espírito, da envergadura que ela tem, tá? Então, como que ela diz para a gente? Na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. E a todo momento estamos vivendo isso, conflitos. Conflitos. Viver no mundo é viver conflitos. A maneira de pensar, o comportamento, a maneira de se expressar, a agressividade que ainda permeia nosso mundo de provas e expiações, a violência que ainda está, a competição. Poderíamos definir isso numa palavrinha: materialismo. Materialismo. Somos espíritos numa viagem material, mas nos comportamos como matéria, muitas vezes, em determinados momentos de experiências espirituais. Então, precisamos voltar ao nosso centro e nos lembrarmos que estamos aqui de passagem. E que, portanto, o materialismo constitui para nós, muitas vezes, a barreira que nós temos, o conflito que nós vamos ter de conseguir alcançar essa meta tão desejada, que é conquistar o nosso íntimo. E ela vai mais além. Notícias destituídas de significado. Olha como o texto dela é muito atual. É realmente um livro atual, acho que tem uns 3 anos. De significado, repletam as redes sociais. E como ela tem falado sobre as redes sociais. E eu gosto muito. Ah, Jane, você não está nas redes sociais? Imagina, é lógico que eu estou. Estou sim. Porque tem muita coisa boa para você fazer nas redes sociais. O que eu aprendo, todo dia eu aprendo coisas maravilhosas. Eu vou repetir aqui um pensamento do filósofo alemão Goethe para vocês, que eu acho muito bonito, que eu levo para a minha vida, e que eu faço das redes sociais isso para mim. Todos os dias devemos ouvir um pouco de música, ler uma boa poesia, ver um quadro bonito e, se possível, dizer algumas palavras sensatas. E nós temos tudo isso nas redes sociais. Mas isso depende daquilo que a gente segue nas redes sociais. Se eu sigo filosofia, é isso que eu vou aprender. Se eu sigo arte, e sobretudo museu, que eu adoro, é isso que eu vou ver. Se eu sigo a música clássica, que é uma coisa que eu amo, mas também amo uma música mais popular, desde que ela me traga uma mensagem à alma, é isso que eu vou ver. E se eu estou me abastecendo do que é belo, nobre e justo, é óbvio que eu vou proferir palavras sensatas. Então, vai ser uma consequência. Então, sim, ela vai criticar as redes sociais naquilo que faz em massa, naquilo em que nós estamos seguindo sem consciência, naquilo que a gente segue sem saber nem porquê, mas é porque todo mundo faz. E a variedade de distrações compete com os deveres, disputa para nós os deveres que se encontram aguardando, sem oportunidade de ser atendidos. E disputa mesmo no tempo. E aí, até eu que gosto muito das redes sociais, de ler, de aprender, e quero cada vez ficar aprendendo mais, a gente tem que colocar um tempinho ali, ó. Você sabia que o nosso celular, ele mede, né? O tempo que nós ficamos no WhatsApp, o tempo que nós ficamos em determinada rede. Então, é possível monitorarmos. Por quê? Não adianta, olha lá, o primeiro pensamento que eu falei, a erudição da cabeça. Não adianta tanta informação se não estamos tendo momentos de reflexão. Então, eu leio isso aqui, parar e pensar.
olhar para um ponto, né? Na filosofia a gente trabalha muito a questão da atenção, da concentração, você fixar-se num ponto e pensar sobre isso. Aí essa reflexão vai cair a alma. Então, essa reflexão vai fazer parte o quê? Da minha atitude no meu dia a dia. Sem oportunidade de ser atendido. Ou seja, a gente fica postergando aquilo que a gente precisa fazer, muitas vezes porque dá muita atenção a essas questões tecnológicas. O tempo parece soar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades. E a coisa que a gente mais reclama é não ter tempo. Quando a gente fala assim, vamos fazer trabalho, não tenho tempo. Eu não posso fazer isso. Não dá tempo. Quando eu vi, já é quinta-feira. Quando eu vi, já está o final de semana. Eu novamente não consegui fazer. Então, por que a gente reclama muito dessa falta de tempo? Será que é o tempo? Ou nós que não sabemos ter metodologia com o nosso tempo? A metodologia de tempo de aprender, olha lá Jesus na sua sabedoria, né? É impossível não citá-lo várias e várias vezes, né? Eu vou tentar não citar já o que Nelson citou, que já me sobrou pouquíssima coisa. Mas olha ele, né? Há tempo, a gente vai ver lá no Evangelho, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Porque nós não nos dedicamos a dividir o nosso tempo de forma metodológica. Simplesmente nos deixamos levar como folha. E esse efeito manada é extremamente prejudicial para nós, porque nos faz fúteis, nos traz informação, ficamos superficiais, não aprofundamos nas nossas questões e continuamos ainda a nos debater nos nossos conflitos. Facultando, olha o que ela usa, a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem. Ao mesmo tempo que produzem vazio existencial ante o exibicionismo de pessoas atormentadas, que se faz notícia através dos artifícios virtuais. Aqui ela bate firme e colocada. Né? O que eu estou vendo nas redes sociais, na televisão, o que estou ouvindo? O que me abastece? O que eu me interesso? Eu me interesso pela vida alheia e, via de regra, nem são aqueles que fazem carreiras, a fama, que estão na mídia, né, mostrando ou ostentando aquilo que tem. Cada um tem a liberdade de ser quem quiser. Né? Nós não temos nada a ver com isso. O problema somos nós. Quando misturamos essas situações, essa individualidade. Quando ela fala de perder, de não ter um sentido existencial, esse vazio existencial, é quando eu uso a rede social como um apelo, né, de competição e de competição. E a pior a competição, se foi falado aqui por vez com outras palavras, eu estou usando a palavra competição. A competitividade é a competição. Aí eu olho o que viaja, o outro que possui, tem dom, e eu fico olhando, eu sou uma pessoa perdida, não sou abastecida de nada, o que aquilo me traz? Frustração. Aí é uma coisa inevitável, mas acontece, as pessoas adoecem em razão das redes sociais. As pessoas adoecem e muitas vezes aquilo é levado a consequências muito graves, como a gente já viu, em questões de suicídio. Por quê? Porque se tomou um caminho, né, um caminho que realmente não estava ligado à consciência. Aquela consciência, isso é bom para mim, como dizia Paulo, obviamente, tudo posso e convém. Se hoje eu posso olhar o que quiser. Cada vez que eu estudo o conteúdo, ele me traz tudo sobre aquilo. É assim que a gente percebe. Então, muito cuidado com as nossas escolhas. Jesus, quando falava da porta estreita, não era pouca coisa. Não era pouca coisa. A porta larga é boa, nós estamos muito mais desejosos da porta larga do que da porta estreita. A porta estreita exige de nós centro. Exige de nós o quê? Disciplina, persistência, constância. Então, não é algo tão simples assim. É educação. Você precisa buscar dentro de si os seus valores,
atitudes e dizer não. A gente fala assim, eu estou buscando o norte. Então, você está procurando um centro onde você vai fincar as suas raízes. Então, nós precisamos estar abastecidos disso para que a gente possa, de alguma forma, quando eu me vir num contexto desse, saber escolher que isso está posto, mas isso não me convém. E ela diz assim, que se fazem notícias através dos artifícios virtuais. E olha, marketing, tecnologia, e todos aqueles que estão por trás desse tipo de inteligência sabem nos pescar. Pedro é que foi curioso, pescava homem boca a boca. O pessoal hoje nos capta, nos captura, nos sequestra uma tecnologia. Quando você vê, você está falando assim, clique aqui. Menina, é quase assim um convite para o Nirvana. Saiba mais. Né? Então, a gente tem que estar atento. Aí vamos buscar a meditação. Vamos buscar lá no budismo a atenção plena. Aí nós temos que ter uma busca, porque pelo nosso aqui não, que agora aqui. Eu não preciso disso. Os pensamentos, nós temos ação ocidental, né? Somos brasileiros, coisa de muita afetividade, de muita festa, de estar sempre, né, comemorando todo mundo junto, e a gente, para nós, existe um conceito na solidão, que é um conceito pejorativo, quando você fala assim, você mora sozinha, a pessoa fala, Deus me livre, você pode ser o capeta, porque eu não consigo estar com ninguém, que é insuportável mesmo. Quando, na verdade, as pessoas nos trazem ensinamentos fantásticos. Se permite, ainda que no leito conjugal, ainda que você esteja em relacionamentos, ainda que a gente faça parte da sociedade, porque somos seres gregários, necessitamos disso, mas reservar a ti o momento de estar consigo é momento sagrado, é prática. Talvez essas questões do budismo sejam colocadas e esse exercício é feito muito mais pelas meditações. Nós, ocidentais, não temos tanto essa prática, né? Por isso, vimos a solidão como algo que não é bom. Mas, como dizia, a gente descobre a paz que existe, estar consigo, é até perigoso. Porque nós somos tão seletivos na nossa caminhada, naquilo que vamos escolher, e isso vai muitas vezes nos transformar. Então é algo perigoso, mas é perigoso bom da gente fazer. Então é preciso, ainda que barulhentos, estarmos juntos. Porque eu digo que se eu não sou capaz de ser comigo, ninguém. Se eu não sou capaz de ter um momento de casamento comigo, ninguém. Né? Como o Nelson diz, né? Leva para casa. Todo mundo acha que é bonitinho, mas leva para casa para ver. Ambições desordenadas, inquietações injustificadas. Ambições desordenadas. Olha o clique aqui. Eu preciso disso. Inquietações injustificáveis. Estamos sempre assim, né? Ansiosos, preocupados. O que vai ser? Como vai ser? Em que horas vai ser? Uma antecipação. Somos a sociedade da depressão, somos a sociedade da ansiedade, porque não resolvemos o passado, que queremos viver no futuro, que é algo impossível, e desperdiçamos o presente. Desperdiçamos o presente. Quantos de nós somos capazes de estar aqui desde as 8 da manhã com a cabeça, com a mente, ouvindo, interiorizando, dizer assim, hoje eu disse para mim, hoje não é um domingo que eu vou deixar de comunicar, ou de minha família, hoje é um domingo que eu reservo a mim, para os meus momentos de improvisação. Por isso eu agradeço muito. É um momento íntimo para mim. Ouvindo é um momento íntimo para mim. É um momento de grande reflexão. E se assim foi chamada, não é porque faz bem ou não faz bem, tudo, mas talvez pela grande necessidade que eu tenho como espírito de refletir sobre isso. Isso reverberou, vamos começar o testemunho, né? É um pouquinho de testemunho agora. Né? Assim. Isso reverberou de uma forma tão fantástica para mim, que essa semana, isso explodiu no momento em relação a uma pessoa que eu tinha ouvido.
que era um conflito mental, porque a gente nunca discutiu em nada, mas eu senti uma vontade tão grande, um ímpeto tão grande de falar com essa pessoa, e foi um derramamento que saiu de férias, e eu falei assim, não, poxa, eu preciso falar com essa pessoa. Eu não tinha me dado conta que era um grande convite do encontro com a paz que estavam fazendo isso. Né? Hoje eu pensei, já sei que foi, mas né? Fala assim, eu vou pegar essa menina, a gente vai colocar ela para estudar sobre isso, para falar sobre isso, mas ela vai ter dela. Quando a gente tem um ganho sobre isso, é inestimável, é incomensurável, porque você tem isso em relação à conquista da tua paz. E é muito quando a gente tentando, e que essas palavras de Deus, todas que foram faladas aqui, caiam na minha, e eu possa encontrar realmente alguém que fixe a minha paz, né? E aí ela diz assim, ambições desordenadas, inquietações justificáveis campeiras, atormentando as mentes ávidas de projeção. É aquele exibicionismo, né? Como se o objetivo essencial, o seu objetivo essencial fosse apenas um mentiroso prato do prazer social. Eu adoro os bandidos, por dois motivos fantásticos. Primeiro, eu sou apaixonada por literatura, é uma das minhas formações, e numa das encarnações dela, ela foi grande. E segundo, porque ela me apresentou Jesus de uma forma assim, absurda. Absurda. Hoje eu entendo Jesus e tenho Jesus. Se ele me tem, eu simplesmente aí eu recebi a resposta. Mas, com certeza, Joana de Ângeles me mostrou que não era aquela que eu via. Eu sou muito sensibilizada por ela, sempre faço de maneira muito emocionada os estudos dela. Então, eu adoro o mentiroso, olha que metáfora, do prazer social. E é exatamente que muitas vezes a gente acha que esse é o nosso banquete, mas não é esse o nosso banquete. O nosso banquete é um banquete espiritual. Nós estamos aqui, que assume a doutrina como filosofia, nós estamos adquirindo conhecimento, consciência necessária para distinguir qual é o banquete, em que mesa eu quero me sentar, e qual a necessidade que eu tenho de me utilizar uma veste nupcial para que eu seja sinta esse banquete, que não é um banquete das tradições, não é um banquete do poder, não é um banquete de projeções, mas é o banquete da minha singularidade, da minha individualidade, da minha transparência, da busca pela minha autenticidade, daquele cosmos que Jesus Deus só colocou em mim quando me criou. Não existe outro, porque eu quero ser uma. A perda que nós temos de nós mesmos nessa encarnação e que saem outras é querer ser alguém. Admirar alguém é algo muito válido, porque ele vai me impulsionar para ser. Mas querer ser alguém é negar a paternidade divina, porque ele me escolheu de modo extremo. Poderosa nessa minha questão de ser única, mas não a única filha de Deus, eu também olho para o outro e reconheço o mesmo fogo divino que habita nele. Se eu sou assim, o meu irmão, seja lá quem for, também é único diante dos olhos de Deus. O prazer social que provoca a inveja nuns e antipatia. Quando não somos capazes de nos conhecermos e compreender, aceitar e validar as virtudes que temos e as nossas dificuldades, nós temos uma necessidade muito grande, né, dessa comparação. E aí a nossa autoestima é uma autoestima baixa. E eu digo que uma autoestima baixa é uma porta larga para a inveja. Porque eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sei fazer, então eu invejo. E a gente sabe que nunca um defeitinho da gente vem sozinho, né? Sempre vem alguma coisa de brinde.
Sempre vem uma coisa leva a outra, né? Os espíritas é que são assim, têm uma capacidade de resumo fantástico, que é falar o egoísmo, né? A gente vai destrinchar um pouco. Então, a inveja, aí ela vem o quê? Aí ela vai trazer uma série de consequências nas nossas relações. Consequências tóxicas nas nossas relações. Nós não vamos conseguir ser pessoas confiantes, amigos de verdade, vamos muitas vezes ser sabotadores, seremos aquele que no ambiente do nosso trabalho vamos estabelecer a competitividade ao invés de compartilhar, né, de nos auxiliar, e assim a gente vai agregando coisas que são muito indesejáveis ao ser humano. A ilusão atinge o panorama. Para as paisagens tresvairadas da fantasia. Então, a gente tem que entender que isso aqui é virtual, isso aqui é realidade. E muitas vezes a gente confunde aquilo que está colocado ali e a gente toma aquilo como algo real. Aquilo é o que alguém montou e fez, e nós precisamos ter essa percepção. Aquele é um momento que foi fotografado. Aquele foi um momento em que a pessoa pegou aquela situação. Aquilo não é o todo. E nós muitas vezes trocamos o todo por aquele momento. E nos apegamos a isso. Então há muita ilusão no mundo. E nós precisamos estar conscientes para separar o que é verdadeiro, o que é real, daquilo que é ilusão. Como que eu sei que é ilusão? Quando são crenças colocadas por várias pessoas. Eu acho assim. Uma coisa que eu sempre me pergunto muito. E que, de certa forma, me perturba muito. Questão de cancelar e bloquear. Será que nós não temos a capacidade de conviver? De aceitar? Será que nós não temos a capacidade de deixar o outro ser quem ele quer ser e, mesmo assim, eu permanecer? Pensa se Jesus, na época dele, pudesse bloquear ou nos cancelar. Não tinha sobrado ninguém na humanidade. Ele é o cara perfeito. Será que nós precisamos ser assim tão exigentes? Então essa é a ilusão, que a gente pode bloquear ou cancelar alguém. Me perturba o que ele fala? Pense no que aquilo te perturba. Não pense no que ele está falando. Pense assim, mas por que quando ele fala isso, isso me perturba? Será que é porque eu não permito que outra pessoa pense diferente de mim? Será que não é a minha soberba, o meu orgulho, a minha vaidade? Será que eu não me acho sábia demais, com conhecimento demais? Será que eu não quero impor a minha verdade? Eu gosto de ler, né? Que eu não quero ter razão, quero ser feliz. Mas vem para uma discussão comigo. Vamos ver se eu não vou querer ter razão. Né? Aí a gente dá vazão ao duelo do passado, a gente começa no duelo das palavras, no duelo mental. Então, isso tudo é uma ilusão, porque nós não estamos bloqueando nem cancelando nada, nós estamos fazendo isso conosco, tirando de nós a oportunidade de viver com o diferente. A filosofia, sobretudo a filosofia oriental, diz que a consciência se dá no contraste. Eu só sei que branco é branco e verde é verde porque existe o branco e o verde, senão, para mim, tudo seria uma coisa só. Então, a consciência se dá no contraste. O Haroldo Dutra Dias, esses dias, estava falando isso. Não fique vivendo só com quem pensa como você, não. E como a gente gosta disso, né? Eu gosto daquela pessoa, porque eu vou conversar, a gente conversa sobre a mesma coisa. Muito bem, mas onde é que vai me dar a minha consciência? Talvez isso que a gente gosta de conversar, talvez tenha alguém que me traga uma consciência diferente a respeito daquilo. Então, é uma ilusão que a gente acha que afastar muitas vezes o diferente é uma forma da gente, sim, podemos ser seletivos, não precisamos caminhar 5.000 quilômetros, vamos caminhar um pouco, mas perceba que o outro sempre vai dizer muito mais sobre nós do que sobre ele mesmo. Então, aquilo que me atinge profundamente, principalmente aquilo que me provoca, né? Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, mas você não gosta dele, o que você vê de você nele? E que você não gosta em você. Olha a projeção que a psicologia faz conosco. Então, observemos. Né? Continuando. Tem-se a impressão de que somente o sonho do ter e do poder proporciona bem-estar, mesmo que dispare o gatilho interno da insatisfação e do medo de não poder gozar indefinidamente.
Nós aqui somos bem adultos, né? Não adianta. Eu vou adquirir aquilo e daqui a pouco aquilo já não tem aquele sentido mais para mim. Eu vou querer outra coisa. Schopenhauer fala uma coisa que eu acho muito interessante para a gente pensar. Nós vivemos como? Na angústia do ter, do desejar ter. Eu fico angustiada, eu quero ter. E no tédio do possuir. Aí eu possuí. Aí me vem o quê? O tédio. O que eu preciso agora? Buscar outra. E nesse frenesi é que a gente vai. É o frenesi do materialismo. As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade. Eu trabalho com tecnologia. Trabalho na sala de audiência, meu juiz faz audiência telepresencial e foi uma grande sacada que o momento de pandemia nos trouxe, né? Foi uma grande sacada, é maravilhoso. A pessoa pode estar fora do Brasil, em qualquer canto do Brasil, a gente consegue fazer a audiência, é uma coisa maravilhosa. Mas isso nos colocou muito mais rápidos. Se antes a gente fazia uma quantidade X, hoje eu estou fazendo 2X. Então, nós estamos vivendo um momento do atingiu a meta, dobra a meta. É assim que a gente está vivendo. A tecnologia nos impõe essa velocidade. Muito bem, materialismo. Onde é que eu tenho que ter calma de me centrar em determinado momento e dizer, muito bem, ali eu preciso ter essa velocidade, mas em determinado momento eu preciso me aquietar, eu preciso buscar o meu centro e buscar, então, né, esse momento comigo mesmo, senão a gente só fica nessa velocidade. A fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência. Aquilo que eu falei, fica na informação, não aprofunda nada. Aí li um monte de coisa, igual eu aqui, fiquei falando um monte de coisa para vocês. Quanto eu sei disso, vocês podem sair daqui com a impressão que eu saiba muito, que pode ser uma ilusão, né? Então, ou eu posso buscar e falar, não, eu muito bem, eu quero agora estudar Goethe, porque me chamou a atenção e eu vou me aprofundar nisso. E aí, o que nós vamos fazer? Que a gente estava conversando no intervalo, eu e a Ana Cláudia. Aí nós temos que fechar frentes, porque a gente começa a abrir um monte de gavetinha, fica sabendo um monte de coisinha, não aprofunda em nada, não reflete sobre nada e não se autotransforma em relação a nada. Impuseram-se novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Nós vivemos num momento de automatismos, né? Pouca consciência, repetimos as coisas de uma maneira muito automática, refletimos muito pouco. Eu tenho visto assim, tem sido crescente uma busca pela filosofia, a moda antiga. Eu mesma comecei a estudar. E é muito interessante, é muito interessante. E eu acho que essa busca é porque a gente está ficando um pouquinho cansado dessa velocidade. Eu acho que essa busca é porque nós estamos querendo voltar ao nosso centro. Aqueles sábios lá de 400, 500 anos, podemos falar dos Vedas, 5.000 anos, podemos falar dos egípcios, podemos falar de Buda, podemos falar de todos aqueles que nos precederam em termos de filosofia, até a modernidade, mas, sobretudo, a clássica, aqueles caras sabiam demais. Aquele povo sabia demais, aquele povo sabia viver. E eu acho que hoje nós estamos buscando, sobretudo, o estoicismo, porque nós estamos querendo também uma simplicidade de vida. Porque nós também estamos querendo ganhar consciência e responsabilidade pela nossa trajetória. Estamos, talvez, ficando assim entediados com essa questão de seguir, né, esse mar de pessoas ou de pensamentos e crenças que não nos diz nada. Estamos nos inquietando e dizendo não. Isso não está me levando para dentro, está me fazendo afastar de mim mesmo. Então, talvez a filosofia clássica venha e venha com muita força, assim como a psicologia tem ganhado um terreno muito grande na nossa sociedade. Tem ganhado um terreno muito grande porque estamos muito doentes, né? Mas eu acho que ela vem também como uma forma de pensarmos sobre nós de uma forma mais psicológica e menos materialista, tá? A valorização do corpo, da sua aparência, no culto extravagante e muitas vezes patológico, vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Eu acho que eu não preciso me demorar aqui. É a sociedade que não quer envelhecer.
pensa que o homem era para ser mais sábio, mais inteligente e não quer envelhecer. Como é que nós vamos lutar contra isso? Como é que nós vamos lutar contra a natureza? Eu sou uma pessoa muito fissurada, eu sou entusiasmada por muitas coisas e procuro ser por muitas coisas. E gosto muito da atividade física como saúde mental. Eu necessito da atividade física como saúde mental. E a pratico de uma forma muito, muito persistente e muito disciplinada. Mas sempre com um olhar para dizer, isso aqui só está me trazendo uma filosofia de vida. Que aqui eu posso ser forte, aqui eu posso me superar, e eu vou lá para fora na minha vida ser forte e me superar. Quem vai fazer com que cada dia eu seja melhor sou eu mesma. Então, eu procuro agregar algum tipo de filosofia a essa prática que eu faço. E eu tenho uma grande preocupação no meu envelhecimento. Não é em me parecer uma pessoa com a idade que eu não tenho. Eu tenho 52 anos, não há razoabilidade que eu não me pareça como uma pessoa de 52 anos. Eu não aceito isso. Mas eu tenho uma grande preocupação em ter uma velhice mais autônoma. E é por isso que eu luto muito todos os dias às 4h50 da manhã. Para que eu possa ter uma velhice mais autônoma. Mas não é só o corpo. Precisa ser mental também. Então, a gente tem que buscar a parte do corpo e a gente tem que buscar o abastecimento da mente. Tá? Vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Aqueles indivíduos que, no entanto, não podem desfrutar dessas comodidades exageradas, parecem fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significados. Custa caro, nem todo mundo pode pagar. E aí, como é que faz? Um vai parecer mais jovem e eu não vou? Né? Vira uma frustração danada, as pessoas se perdem, fazem muitas vezes procedimentos que trazem, né, consequências muito graves para a saúde física, mental, etc. Como consequência desses fenômenos, aumentam os tormentos emocionais e as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns. Enquanto noutros assulam, provocam os mecanismos de violência. Uns, então, se sentem insultados e vem a questão da agressividade. Né? A frustração pode despertar em nós um sentimento de agressividade. Um instinto, né, de agressividade, não um sentimento. E, por um outro lado, aquilo pode me trazer a frustração, que é um rebaixamento do meu humor. Eu fico extremamente depressiva. Porque eu não posso ser aquilo. Eu vou dizer aqui, né, a mulher que... Eu não falei no início, tinha até pensado em falar, né? Me parece que sou a única representante feminina no encontro. Vou fazer um convite que o encontro do ano que vem seja um encontro mais equilibrado no sagrado feminino, mas, meninas, espero estar bem representando vocês. Enfim, eu vou falar da mulher especificamente que vive, né, uma cobrança estética extremamente exagerada. Extremamente exagerada. Né? Se tudo isso representa a nossa sociedade, eu acho que a mulher tem sido assim, vivido tempos muito difíceis, muito difíceis. Há uma cobrança muito grande estética, depois há uma cobrança muito grande pela busca pela igualdade, há uma cobrança muito grande para você comportar vida familiar, vida no trabalho, e essa estética é praticamente uma equilibradora de pratos. Em determinados momentos, não tem jeito. Esses pratos vão cair e vão se quebrar. E aí a gente vê que a depressão vem com muita força. Com muita força. Porque se a gente não tiver um sentido de vida... E o que é um sentido de vida? É eu saber por que eu estou aqui. Todos os dias nós precisamos nos repetir. O que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta mais interessante para nós na nossa trajetória. Se eu não tiver clareza sobre o que eu estou fazendo aqui, a minha chance de adoecer psicologicamente nesse cenário que a Joana de Ângeles trouxe é muito grande, é farta, é farta. Se nós não estamos passando nesse momento por essa situação de depressão, ansiedade e outros tipos de transtorno, é muito natural que pessoas muito próximas de nós, no trabalho, na família, estejam. Então, provavelmente, todos nós aqui estamos lidando com
conosco ou com alguém com esse tipo de transtorno psicológico. E estamos tentando nos equilibrar para lidar com isso. Então, muito cuidado, muito cuidado. Todos os dias eu preciso me responder, o que eu vim fazer aqui, Jane? O que você veio fazer aqui? E quando a gente faz essa pergunta, assim pela manhã, e você se responde, eu vim aqui me tornar um espírito melhor. Eu tenho o compromisso de aqui chegar de uma forma e de aqui sair de uma outra forma. Eu vim aqui conquistar a mim mesma. Eu vim aqui fazer o meu trabalho de autoconhecimento. Cada dia eu preciso conhecer um pouquinho mais desse inconsciente, que é um oceano imenso, que, como diz Freud, quando eu não domino, eu chamo isso de destino. Então, a gente precisa todos os dias saber quem se é, o que veio fazer aqui. E quando a gente tem esse centro muito forte dentro de nós, muito equilibrado, você se permite viver o seu dia, que quando você avança fora disso, quando você sai do seu caminho, você consegue retornar. Quando a gente não tem essa percepção, a gente anda, igual eu quando eu me perco nos caminhos, a gente anda léguas distante da onde a gente quer chegar. E aí, quando você vai ver, você fala, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? E essa é uma metáfora para a nossa vida. Como é que eu fiz isso? Como é que eu cometi esse erro? Como é que eu não percebi? É porque estamos nos distanciando de quem realmente somos. Então, muito cuidado. Todos os dias precisamos estar atentos a buscar o nosso centro e falar, eu tenho sim um ideal de vida. E o meu ideal de vida é ser cada dia melhor. O que eu preciso trabalhar hoje? A minha paciência. Então, vamos lá. Vamos começar o dia. E no final do dia, aquele diário de Santo Agostinho, né? Como é que foi o dia? Eu me afastei do meu ideal? Eu me afastei. Já vou dizer para vocês que eu já me afastei. Eu tentei não me afastar na hora de vir para cá, já não sei a volta, porque eu sou bem impaciente. Mas eu me afastei, está tudo bem, toma consciência. O que me fez quebrar a promessa que eu fiz a mim mesma? Não é uma promessa que eu fiz ao outro de ser uma pessoa paciente. Eu fiz a mim mesma. O que me fez quebrar essa promessa comigo? O que me fez me afastar do meu ideal? Ah, tá. Eu sei o que fez. Muito bem. Amanhã é dia de recomeçar. Como diz Marco Aurélio, filósofo, imperador romano, estoico, não se lamente nem para você mesmo. Outra coisa que foi dita aqui, eu gosto muito, Nelson, não seja inoperante. E a filosofia clássica fala isso. Vá em frente, vá em frente. A inércia para nós é péssima. Vá em frente, tá? A estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano. Esse estado, né? De paz, de estar bem, de felicidade, ainda que uma felicidade condicionada, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Outra coisa que eu gosto muito da filosofia, que também é o estoicismo que diz, e Marco Aurélio diz, e eu já sou apaixonada também por ele, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Há momentos que isso dói muito. Porque você fala assim, não é possível que isso aconteceu. E muitas vezes a gente tem uma maneira de personificar o nosso sofrimento. Foi fulano que fez isso comigo. E tudo fica muito mais difícil na nossa vida, inclusive o perdão. Então, quando a gente despersonifica e diz, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, eu estou adquirindo para mim o aprendizado tão necessário que eu preciso. Aquele ser, seja lá qual for, que nome for, foi só instrumento. Poderia ser qualquer um aqui, mas foi ele. Não tem problema. Eu vou aprender com isso. E não vamos nos esquecer, não se lamente nem para você mesmo, que dirá para os outros. Esse controle que nem sempre é conseguido resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente, graças ao exercício de natureza interior. Então, a gente precisa. Agora ela vai entrar na paz. Alessandro me desafiou, disse que eu posso ficar até as 3 da tarde. Agora ela vai entrar na paz, então. Então, nós precisamos ter esse controle.
Toda a trajetória nós fizemos até aqui. O que nós vamos buscar agora? Colocar em prática esses ensinamentos, né? A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos, eu adorei isso, que se transformam em mecanismo de sustentação da sua existência. Então, eu sou esse conjunto. Quem é a Jane? Eu sou o conjunto dos meus comportamentos. Às vezes, vou distar muito dessa fala que eu estou fazendo aqui com vocês. Às vezes, eu vou distar muito desse evangelho que eu tenho como roteiro da minha vida. Mas essa sou eu e eu preciso tomar posse disso. Por esta razão, nestes dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Agora chegamos, vocês viram como ela é forte? Né? Agora ela mencionou a paz. Então ela nos deu todo o caminho, agora muito bem. Eu quero te mostrar o quanto é importante que você busque, que eu busque, dentro de nós mesmos, a nossa paz. E que viu que ela é consequência. Não é assim, eu vou ficar em paz, eu vou ficar em paz, eu vou ficar em paz. Isso não é. É consequência de quem eu sou, da consciência que eu tenho de quem eu sou, dos valores que eu sou. É viver em atenção plena. E aí você é capaz de distinguir, né? Será que eu quero entrar nessa briga? Será que eu quero entrar nessa discussão? Será que eu quero violentar consciências? Será que eu quero impor a minha vontade ao outro? E quando a gente se abstém de tudo isso, você então está vivendo em paz. É uma coisa natural. Conquista da paz é uma coisa natural de uma vivência sábia, de uma vivência um pouco mais elevada, de colocar em prática ensinamentos que você já tem, mas que talvez estejam por aí espalhados e a gente precise reunir, tá? Pensa-se normalmente que a paz é a ausência de preocupação. Aí, pessoas como eu, né, falam assim, vou estudar filosofia, estou achando que eu vou encontrar coisa diferente. Adivinha o que eles falam lá? A mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Talvez o estoicismo de uma maneira muito mais dura até, muito mais contundente, sabe? Se tem-se uma brisa, né, agradável, delicie-se com a brisa agradável. Se te faz um sol causticante, aprecie o sol causticante. É assim que a filosofia fala para a gente. E aqui é a mesma coisa. A minha paz não é porque hoje eu não tive uma preocupação, a minha paz não é porque eu não tive um desabor, a minha paz não é porque alguém me contrariou, a minha paz não é porque eu não encontrei aquilo que eu queria, não realizei aquilo da maneira como eu queria. Isso não tem nada a ver com a minha paz. Isso tem a ver com controle. E onde eu tento controlar aquilo que não me é possível, não tem conquista da paz. Então, aquele que se sente interiorizado em paz, todo o exterior é aceitado da maneira como ele vem. E quando isso vem, isso flui de uma maneira muito mais agradável. Não passando esse comportamento de uma modorra, de uma ausência de... Ou seja, né, que a gente quer ficar estagnado, de uma ausência de dinamismo, de paralisia. Então eu falo assim, eu estou preocupado com isso, aí eu fico parado naquele problema. Não, siga. O problema se apresentou, vamos resolver e vamos seguir. Se é possível resolver, talvez a solução não esteja em resolvê-lo, mas em resolver a si mesmo. Né? Viktor Frankl diz, quando você não puder mudar uma situação, estou citando um homem que passou por 4 campos de concentração. Não é pouquinha coisa, né? A gente reclama de atravessar lá da minha casa até aqui, e você imagina, passou por 4 campos de concentração. Tá? Quando você não puder mudar uma situação, mude a si mesmo. A luta sob qualquer aspecto é mensageira da ordem, por cuja execução se permite a conquista da harmonia interior. Sem esse sofrimento, sem esse contraste, sem essas diferenças, nós não vamos aperfeiçoar. Jesus não nasceu perfeito. Ele foi criado assim como nós. Sim, espírito simples e ignorante. Alcançou a ascensão. Alcançou a conquista da paz. O que isso significa para nós? Nunca vai acontecer comigo. Isso significa para nós, e novamente a filosofia, que se ele foi lá e fez, eu também sou capaz de ir lá e fazer. Então, muito cuidado com isso. Se for uma coisa ruim, a gente é capaz de fazer também. Mas se a gente se fixar numa coisa boa, eu sempre vou dizer, se ele conquistou, e por isso ele veio. É para dizer, se eu sou capaz, você também é.
Por isso que ele nos deu a lição da fé, né? Sobre a fé. Se ele era capaz de curar, se ele era capaz de fazer, é porque nós somos capazes também. A questão diz respeito à maneira como se faz administrada a paz, a atividade que exige esforço, abnegação e persistência. O que o nosso espírito, muitas vezes, preguiçoso, que lamenta, que se vitimiza, quer? Que as coisas aconteçam de fora para dentro. Não. Eu vou fazer uma viagem, porque eu quero encontrar paz. Não. Você vai fazer a viagem, é bonita a viagem, vai na viagem, talvez vai se sentir muito bem lá, mas você vai ter que voltar, porque não vai viver lá, né, para o resto da encarnação, vai ter que voltar. E aí? E aí? Então faz a viagem aqui mesmo, né? Faz a viagem aqui, tenta fazer a viagem todo dia, até porque talvez nem todo mundo vai conseguir fazer a viagem. Então a gente vai ter que buscar de outra forma. Eu sou educadora por profissão, então eu gosto esforço, abnegação e persistência. Se desejas realmente manter a postura saudável, aquela que faculta a conquista da felicidade real, olha, ela ligou saudável com felicidade real, mune-te de paciência e perseverança em todas as situações em que te encontres, avançando sem cessar, passo a passo, na conquista do que te constitui meta prioritária. Vou falar para vocês o que eu tenho falado em todos os estudos por onde eu passo. Se vocês não se lembrarem de nada do que aconteceu aqui, eu elejo esse slide como o mais importante, porque aqui ela dá a receita do bolo. É por isso que nós chegamos até aqui, eu estou ultrapassando o meu tempo, é por isso que nós chegamos até aqui. Essa é a receita. Tá? Esse é o caminho que a gente precisa seguir. Muna-te de paciência e perseverança em todas as situações, para que você conquiste a sua meta prioritária. Não te desanimem os obstáculos, nem receios em sucessos iniciais, que fomentarão os meios hábeis para a tua conquista definitiva. A gente tem que ter uma visão adulta, uma visão muito mais consciente de que isso é instrumento para que a gente avance. Tenha em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade, movimento e amor, confiança e dedicação. Pode-se, em consequência, afirmar que num lar onde alguém logra paz, toda a família faz-se beneficiária do equilíbrio. Quando em uma rua existe uma família pacífica, o reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe valorização da vida, amplia-se pelo bairro, pela cidade, pela região e pelo mundo. Então, tudo começa numa luz bem pequenininha. A paz é portadora de bênçãos que facultam a capacidade do amor e da caridade, tornando-se fundamental para a construção da vida exuberante. A sua ausência transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade, que acalma as ansiedades dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, deixa vazios existenciais que se tenta preencher com atitudes de arrogância e de perturbação. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade, mediante ações de amor e de misericórdia, que diluem as sombras da ignorância, e da perversidade. Toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento em qualquer situação desafiadora. Pergunta-te como faria o mestre, caso fosse ele que tomaria aquela decisão que muitas vezes está nos perturbando. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente ele a poderia dar. E por quê? Isso porque esta é a consequência do comportamento individual na vivência dos seus postulados, ensinados, mas, sobretudo, vividos por ele. Se desejas essa paz, segue o Mestre e imita-o sempre que possas. E sem que te apercebas, estarás entesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Ela é muito poética, é muito bonita. Eu agradeço a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.